São difíceis os dias sem abraço. Porque abraço é paz. Abraço é conforto. Abraço é solidariedade. Abraço é eu também te amo. Momentos difíceis, momentos de dúvida, de angústia. Um abraço pode curar. Um abraço também pode esperar. Nós podemos preparar abraços. Podemos abraçar em pensamento. Podemos nos sentir abraçados pelas pessoas do nosso coração. No final das contas, viver é isso: cultivar o amor dentro e fora da gente. Manter aceso e circulando esse sentimento puro que todos temos. A emoção que carregamos nos faz vivos, nos faz merecedores e nos aproxima sempre. Juntos, abraçados, somos melhores assim. Prolar 50 anos, uma história de abraços pro lar da gente. Esse é o nosso vídeo fotografia de produto. Eu vou apresentar para vocês a partir de dois elementos, dois objetos, objetos que têm um material vidro, então reflexivo e ao mesmo tempo transparente. Cada material do objeto, do elemento que vocês estão fotografando, vai ter um tipo de reflexão, vai ter um tipo de opacidade, vai ter um tipo de transparência. Então a gente tem que cuidar bastante como é que a luz vai estar incidindo sobre ele. Por exemplo, eu tenho um vidro e esse vidro, apesar dele ser transparente e deixar também a luz, a iluminação, né, passar por ele de alguma forma, ele também vai apresentar, se a gente não tiver este cuidado, né, esse controle da luz, ele também vai apresentar pontos de luz onde a gente vai poder identificar a fonte de luz. Muitas vezes esses pontos de luz acabam chamando muito mais a atenção do que o próprio produto. Então a gente vai ter cuidados tanto na posição da luz, quanto na forma em que a gente está fazendo a difusão dela. Então eu vou apresentar para vocês também materiais difusores para a minha iluminação. Apresentando aqui esse mini estúdio, ele foi construído, né, montado na garagem onde eu estou fazendo todos os vídeos. Então eu tive que fazer uma vedação de luz, como eu tive que fazer nos outros vídeos, justamente para que não houvesse uma interferência, uma incidência não controlada de luz sobre o meu objeto. Para trabalhar primeiramente com o fundo preto, trabalhei aqui com duas luminárias. O fundo preto, então, é feito com uma cartolina preta. Se vocês não tiverem uma cartolina preta, pode ser um tecido preto, enfim, algo mais escuro, né, para que vocês possam também exercitar o olhar de vocês, né, e tanto a prática quanto o olhar de vocês, para que vocês percebam na prática como é que a iluminação está incidindo também sobre o produto que vocês estão escolhendo. Por trás dessa mesa eu empilhei algumas caixas só para que eu pudesse colar este fundo preto, né? Só para que eu pudesse colar a cartolina preta. Então ela fez uma volta, ela não fez uma parede e uma base, não tem aquela linha divisora. Então justamente para quê? Para que eu pudesse trabalhar também com um fundo infinito, para que não existisse uma divisão que chamasse a atenção do leitor, uma linha que poderia chamar a atenção do leitor mais do que o meu produto. Então eu estou tentando destacar na minha composição o produto. Escolhi aqui também, né, um material para que vocês possam também perceber como a iluminação incide sobre o vidro propriamente, mas os efeitos vocês podem testar também em garrafas de vinho, garrafas que tem um rótulo, para que vocês vejam
também como ela vai incidir e que vai apresentar ou não vai apresentar, nesse caso, a marca. Então, se eu preciso de um objeto, se eu estou trabalhando com um objeto maior, e eu preciso de um espaço maior, então eu vou ter que conseguir um fundo um pouco maior. Então, como eu falei, pode ser um tecido preto que seja um pouquinho maior, vocês conseguem também fazer um fundo infinito com ele. O interessante desse fundo preto aqui, e que a gente vai tentar controlar, é que é manter ele com a cor escura, com os tons escuros, sem vazamento de luz. Acho que vocês já devem ter percebido, né, que em uma parte aqui eu tenho uma incidência de luz menos intensa. Então aqui atrás eu tenho uma incidência menos intensa e naquele lado eu tenho uma incidência maior. A gente diz que está vazando luz para o fundo. Essa iluminação aqui, ela é um contraluz, porque ela está direcionada, né, como se fosse contra o objeto. Aquela iluminação também está contra o objeto, só que ela está totalmente aberta, sem controle nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... eu vou começar a controlar ela para que eu possa controlar também como a luz dela vai incidir sobre o meu objeto. Se eu deixar ela totalmente aberta, vocês podem perceber que ela começa a mostrar pontos de luz. Então, dependendo muito da posição, do ângulo que eu estou colocando a minha câmera, esses X pontos de luz vão aparecer na imagem de vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diluir, como se a gente fosse dissipar esses pontos de luz em linhas, em riscos. Para quê? Para que ele faça o desenho, o contorno do nosso objeto, tá? Isso serve tanto para esse tipo de material, para garrafas de vidro. Se vocês forem olhar, né, observar as garrafas de vinho, por exemplo, vocês vão ver sempre listras do lado. Só que aquelas listras, elas são propositais, né? Elas são para fazer aquele desenho, aquele recorte na própria garrafa e para também iluminar ela, né? Então, são formas que a gente encontra de iluminar cada um dos materiais, dependendo muito, então, do material que a gente está utilizando. Aqui eu coloquei... Se eu retirar, vocês percebem, né, que a luz, ela também vai incidir lá para o fundo, então não é a minha intenção transformar esse fundo, deixar esse fundo mais claro, a intenção é deixar ele escuro mesmo. Então a luz, eu não conseguiria trabalhar com um fundo tão escuro se eu deixasse ela totalmente aberta. Então eu construí uma placa preta aqui, que é feita de papelão mesmo. Então eu peguei um papelão, depois eu colei um pedaço de outra cartolina em cima dele, para fazer essas tapadeiras. Aí eu posso colocar ele aqui na frente e aí vocês percebem que a incidência de luz no fundo já diminuiu bastante, mas ele não está interferindo no meu objeto, nos efeitos que ele está fazendo nesse objeto. A ideia é a gente direcione essa iluminação a partir de tapadeiras, a partir, né, de alguma coisa que seja mais escura. Porque se eu deixar algo muito claro, ele vai refletir em algum momento e ele vai também incidir em cima do objeto. Então eu não quero isso, eu quero que ele absorva a luz e somente direcione. Lembrando, a iluminação ela sempre vai em linha reta. Ela vai bater e voltar, construindo ângulos de acordo com como a gente está posicionando a nossa fonte de luz. Então é bem simples, ela não vai fazer curva e vai chegar lá atrás, ela vai rebater em algum lugar e aí sim interferir lá na leitura mais escura do fundo. Então quando eu faço as interferências na fonte de luz, é para controlar e direcionar ela da forma que eu quero. Na frente da iluminação e na frente das duas iluminações, eu vou colocar um difusor. Como é que eu fiz esse difusor? Muito fácil. Eu peguei um pedaço de papelão, eu deixei a abinha dele mesmo, né, aberta aqui para que eu pudesse ou grudar na mesa ou colocar em cima, né, no caso, colar na ponta da minha luminária lá, sem encostar na lâmpada. Eu cortei uma janelinha, então vocês podem perceber que ela deixa passar um tanto de luz. Isso aqui é papel manteiga que eu tinha em casa, então papel manteiga vai resolver muito dos problemas de difusão de luz
para vocês. Então eu cortei a janelinha e colei o papel manteiga por cima. E aí fiz, né, com as abinhas, colei aqui em cima da minha luminária, colei, né, deixei ela a basezinha presa e fiz essa difusão. Agora, se a gente for observar aquela iluminação lá, ela tá sem o controle que a gente tem sobre essa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o mesmo que eu fiz nessa daqui. Eu vou montar naquela fonte de luz este mesmo controle, colocar o acessório na frente e fazer com que ela faça essa difusão. Por quê? Né? Se vocês observarem estes pontos de luz que vão se formando, né, eles são interferência ou eles são, né, incidentes daquela fonte de luz, só que ela aparece no meu objeto. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma fotografia muito próxima daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter estes pontos de luz que aproximados vão aparecer. Eu colei, então, o difusor na frente da fonte de luz, então ela vai perder aquela característica de iluminação de fonte mais dura e ela vai tomar uma característica de uma fonte mais difusa. Por quê? Justamente por causa do papel manteiga na frente. O que ele vai fazer? Além dele não deixar tanto evidentes sombras do meu produto, ele vai também fazer desenhos mais... vamos dizer assim, destaques, né, de desenhos no meu objeto. Então, se for um objeto mais comprido, o que eu fiz? Eu cortei uma janelinha mais retangular, mais compridinha. Se for objetos, né, que venham, que tenham algum detalhe que vocês queiram mostrar acima, então a minha iluminação, ela viria a 45 graus, com talvez uma janelinha um pouquinho mais quadrada. Então depende muito do nosso produto e como que a gente quer destacar ele, o que a gente quer destacar deste produto. Da mesma forma que esta fonte de luz, como a gente percebe que ainda há uma incidência de luz lá no fundo. Então eu não quero aquela incidência de luz porque, como eu falei, eu quero um fundo bem preto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tapadeira deste lado também. É importante essa tapadeira porque a minha fonte de luz, naturalmente, ela é um pouquinho mais aberta. Bom, então eu coloquei a tapadeira naquela luminária também e eu proibi a iluminação de incidir no fundo. Então, se a minha luminária, né, vai ter vários tipos de luminárias, ela é um pouco mais aberta, ela vai espalhar mais a iluminação. Aquela é um pouquinho mais fechada, então ela direciona um pouquinho melhor. Mesmo assim, eu tive que colocar a tapadeira lá também. Nela, eu tive que colocar ela mais próxima da própria fonte de luz, justamente porque ela estava fazendo essa incidência maior no fundo. Então, eu quero que ela faça um direcionamento, eu coloco a tapadeira na frente e agora vocês percebam, a gente tem incidência de luz controlada. Se vocês porém notar, né, nesse caso, o que aconteceu aqui na nossa imagem, a gente começa a perceber que a gente agora tem desenhos da iluminação, mas são desenhos que vão contornar o meu objeto. Como o fundo já é preto, já é com tom escuro, ele vai fazer esse recorte do fundo. Então, se eu tenho um objeto que seja escuro e totalmente escuro num fundo escuro, o que eu vou fazer? Eu coloco esse contraluz ele destaca o meu objeto e ao mesmo tempo ele faz estes desenhos ao redor do meu objeto. Ele cria um desenho e destaca também este meu objeto. O fundo claro, ele vai deixar transparecer mais a cor vermelha do meu objeto. Então, esse contraste vai ser maior, enquanto eu iluminar este fundo, fazendo este direcionamento, colocando, né, um direcionador ali, esse conezinho de cartolina, né, para direcionar ela, para desenhar essa iluminação no fundo, a gente cria um degradê, como vocês podem estar
como vocês percebem agora. A gente vai ter um destaque, então, na própria cor do nosso objeto, como a gente pode perceber no enquadramento mais aproximado. Este destaque se dá principalmente pela iluminação do fundo. Então, eu posso querer que a cor do meu objeto se destaque desde que essa cor se perceba a partir do material deste objeto. Então, como o vidro ele deixa transparecer a cor, iluminando o fundo, eu não só desenho a minha composição, né, faço esse desenho, esse destaque do produto, quanto eu consigo fazer com que a própria cor do líquido se destaque também. Aqui eu tenho então um outro material que eu posso estar fazendo uma tentativa, né, de transformar este fundo ou esta iluminação de fundo em uma cor parecida até com essa cor do nosso objeto, do nosso líquido, né? Então, se eu quiser transformar ela, seja vermelha, seja outra cor mais quente também, eu posso colocar na frente. Então, não há necessidade de ter uma cartolina vermelha, ter uma cartolina amarela, ter uma cartolina azul. Eu posso trabalhar, então, com os papéis celofane, né? Eles também são transparentes e aí eu consigo esse efeito. Aqui eu vou ter, por exemplo, uma difusão também, né? Então eu faço um desenho no meu objeto e ao mesmo tempo, né, por ser um objeto transparente, ele vai aparecer deste outro lado. Então são detalhes que cada objeto também vai apresentar para vocês. A gente tem que aprender a observar o objeto que estamos fotografando. Lembrando também, né, que estamos trabalhando com fontes de luz contínua e não flash, então elas têm uma intensidade própria. Os flashes, vocês vão perceber se, né, tiverem a oportunidade, que eles têm uma intensidade muito maior, por isso são muito próprios para fotografia de produto, mas é interessante da gente pensar o quanto a gente consegue aprender a ler uma imagem ou a mesmo produzir fotografias de produto que queiramos vender. Então, pessoal, estas eram as dicas. Para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho sobre composição e iluminação, vocês podem me seguir no Instagram, então é Surlemão de Flora. E nos vemos nos próximos vídeos, fotografia retrato de família e fotografia para audiovisual. Até lá!